e hoje nós iremos conversar sobre uma importante instituição de ensino do estado do Rio Grande do Sul, obviamente localizada aqui em Passo Fundo, que é a Universidade de Passo Fundo. Vamos falar sobre a recente história da UPF, seus avanços, suas conquistas, também as dificuldades que surgem ao longo dessa caminhada, enfim, com certeza será um bate-papo muito interessante, uma entrevista esclarecedora para você que nos acompanha. E para falarmos sobre a UPF, nós temos a presença, e desde já agradecendo a presença aqui conosco, do reitor da Universidade de Passo Fundo, professor José Carlos Carles de Souza. Muito obrigado por estar aqui conosco, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. É uma satisfação poder estar aqui para levar informações a todos os nossos telespectadores. Ok, e também colabora conosco aqui nessa entrevista um dos articulistas do Locus Online, que é o Gesiel Duarte da Silva. Boa noite, Gesiel. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Pois bem, vamos começar falando então sobre a história, um pouco da história da UPF, que está prestes a completar seus 50 anos. E, professor José Carlos, começo lhe perguntando sobre os avanços, as conquistas ao longo desse quase meio século de atividade da UPF e qual é o momento atual, a realidade da instituição. Pois bem, falar da Universidade de Passo Fundo é sempre uma enorme satisfação e começa exatamente pela história da universidade. Uma universidade que foi criada a partir da vontade da comunidade. Quando nós voltamos no tempo, 50 anos atrás, ou um pouco mais, havia na cidade de Passo Fundo dois grupos que queriam oferecer ensino superior. O Consórcio Universitário Católico, comandado pelo Dom Cláudio Colli, ou seja, envolvia a mitra diocesana, e a Sociedade Pró-Universidade, que era um grupo que tinha vários líderes, dentre eles o Dr. César Santos. Pois bem, eles durante o final da década de 50, início da década de 60, ofereciam cursos à população. O curso de Direito, por exemplo, foi o primeiro curso superior desta região do estado do Rio Grande do Sul, que iniciou suas atividades em 1956. Portanto, tem 61 anos de atividades o curso de Direito, que hoje é a nossa faculdade de Direito da Universidade. Pois bem, então a história começa exatamente aí. Vai até o ano de 1967, quando os dois grupos perceberam que sozinhos não iam conseguir avançar com o seu propósito de se transformarem numa universidade, acabam se fundindo, criando a Fundação Universidade de Passo Fundo, 1967. No ano seguinte, 1968, aí sim, a criação da nossa universidade. Um momento histórico para o município de Passo Fundo, no ano de 1968, para toda a região, por contar com uma universidade, ou seja, uma instituição de ensino que tem a característica de uma universidade, preenchendo todos os requisitos. De lá para cá, foi um avanço constante, um avanço permanente, quer seja no número de cursos oferecidos. Por exemplo, o nosso portfólio hoje são 61 cursos de graduação sendo colocados à disposição dos acadêmicos. Então, isso foi ao longo do tempo sendo ampliado, sempre olhando para o mercado. O que o mercado está requisitando? Que tipo de profissional? E a universidade oferecendo oportunidades de formação. Paralelamente aos cursos de graduação, vieram os cursos de pós-graduação. E um volume muito expressivo de cursos de especializações nas mais diversas áreas da ciência do conhecimento. E, mais especificamente, os cursos de mestrado e doutorado. Atualmente, a universidade ela tem 6 cursos de doutorados e 15 programas de mestrado, que mostra a evolução que teve. E esta evolução, Matheus, ela se deu de forma consistente nesse último período que nós temos a honra de estar à frente da reitoria, porque iniciamos um trabalho em 2010. Naquela oportunidade, a Universidade de Passo Fundo tinha um doutorado.
o doutorado em agronomia, o primeiro curso criado de estrito senso, o mestrado e o doutorado em agronomia. Pois bem, de 2010 até agora, nós conseguimos ampliar esses programas de doutorado, partindo de 1, chegamos a 6. De igual modo, nós tínhamos à época 7 cursos de mestrado, hoje nós contabilizamos 15 programas, o que demonstra a disposição da comunidade acadêmica, dos nossos professores, da estrutura da Universidade de Passo Fundo em oferecer cada vez mais uma formação de qualidade. Não basta mais ao profissional simplesmente fazer o seu curso de graduação e ir ao mercado. O mercado está mais exigente, mais seletivo. Ele precisa e exige um profissional mais qualificado. E aí vem o curso de especialização, como eu disse antes, nas mais diversas áreas, né? E mais especificamente o estrito senso, qualificando cada vez mais os profissionais com o título de mestre ou de doutor. Inclusive pós-doc, que nós temos também vários programas de pós-doutoramento, né? Basicamente na área da agronomia, que é o curso mais antigo que nós temos na instituição. Os programas de pós-graduação da universidade completaram, no início deste ano, 40 anos. E os estrito senso, 20 anos. Ou seja, estamos num período de comemorações. Este ano, neste mês, a Fundação Universidade de Passo Fundo está completando 50 anos, porque ela foi criada um ano antes da universidade. Vamos ter agora, nesta semana, na quinta-feira, uma solenidade lá na universidade para celebrarmos os 50 anos da Fundação Universidade de Passo Fundo, ou seja, da instituição que é responsável por manter a Universidade de Passo Fundo, a UPF Idiomas e o integrado UPF, ou seja, são as 3 instituições mantidas pela Fundação Universidade de Passo Fundo. Dentre elas, é claro, a universidade é a mais saliente, a que tem uma expressividade maior nesse contexto, por tudo que representa. Atualmente, nós temos na universidade em torno de 19 mil alunos, considerando todo o complexo, graduação, pós-graduação, os cursos de extensão e também o curso de idiomas e o segundo grau. Então, esse somatório de alunos está em torno de 19 mil, um pouquinho mais de 19 mil alunos. Mas em outras épocas, anos atrás, nós tivemos em torno de 22 mil alunos. E assim eu respondo, Matheus, questionamento com relação à situação, se esta crise que está aí está ou não está nos afetando. Eu diria sim, está promovendo uma redução de novas matrículas. Nós não temos problemas, por exemplo, muito significativos com inadimplência. Entretanto, há uma dificuldade muito grande para captarmos mais alunos nos nossos processos seletivos de vestibular, por exemplo. Nós fizemos um grande vestibular agora, no início deste mês, tínhamos mais de 7 mil inscritos, tivemos uma abstenção muito baixa, um número bem significativo de aprovados, mas as matrículas foram muito reduzidas. E acreditamos esta redução exatamente à situação econômica, à insegurança que o nosso país está vivendo, que não dá ao jovem a segurança de, bom, eu vou efetuar a matrícula e vou pagar como? Na medida que nós não temos um programa de governo federal que possibilite ele frequentar o curso superior com uma bolsa ou parte dela, ou quem sabe com financiamento, caso do FIES, que está com pouquíssimas vagas, e se fala muito do novo FIES que não saiu ainda, talvez saia nos próximos dias, pelo menos essa é a nossa expectativa, que venha uma proposta do Ministério da Educação, oferecendo
um número maior de vagas ao financiamento estudantil, mas até agora nós não tivemos isso. Então, este cenário, ele acaba fazendo com que o aluno reduza a sua participação no ensino superior. E isso que eu estou dizendo pode parecer contraditório quando nós olhamos, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que deve ficar vigente até 2024, ele previa exatamente o contrário, um crescimento, uma ampliação no número de universitários no Brasil. O que nós estamos vendo é justamente o contrário, pela má política, pela forma como as coisas são conduzidas no nosso país, sem nenhum planejamento. Sim. Até nesse sentido, acho que é interessante esclarecer a quantidade de alunos beneficiários do FIES, o que isso representa no faturamento da UPF? É um número significativo, Ótimo. doutor? É significativo, sim. Nós tivemos, 2014 foi o ano que nós alcançamos o maior número de alunos nesse período mais recente, e naquela oportunidade nós tínhamos em torno de 5.000 alunos FIES. Isso significava quase 1/3 dos alunos no FIES. Depois nós podíamos agregar alunos ProUni, alunos com bolsa UPF ou, quem sabe, outras linhas de créditos que davam algum tipo de benefício aos alunos. Então, especificamente FIES, nós tínhamos praticamente 1/3, ou um pouco mais de 1/3, um pouco menos de 1/3 do número de alunos na graduação. É um número muito expressivo. Quando nós transformamos esse número em valores econômicos, nós podemos dizer que nós tínhamos, naquele período, final de 2014, início de 2015, em torno de 38 milhões no semestre. Ou seja, somando os 2 semestres, ultrapassava 70 milhões de reais, que seria a renda do financiamento estudantil dos alunos que nós tínhamos na instituição. Desse modo, compreende-se por que nós perdemos alunos. Ora, se quem estava permaneceu, já tinha conquistado esse benefício, o governo está mantendo. Agora, quem sai, ele não está repondo. Concordas? Então, nós não temos um investimento maior nesse número. Hoje ele deve estar, quem sabe, aí em torno de 3.000, talvez 2.500 alunos com o FIES. Uma redução significativa. Bem significativa. Bom, vamos abrir também espaço aqui para o Gisel conversar conosco, fazer suas perguntas também ao reitor, Gisel. Bom, reitor, doutrinação, sala de aula, se fala muito isso, né, na escola, todo o ensino médio, fundamental e até mesmo no ensino superior. A gente lembra de um caso recente na UPF, não exatamente doutrinação, mas que mostra um grupo grande dentro da universidade, com um claro viés de esquerda e até ativista dentro da universidade. Foi o episódio do evento do EPL, que foi quase boicotado, quase não aconteceu, no fim conseguiram realizar o evento na UPF. Também teve uma palestra do deputado Marcel Van Hatten aqui, que foi muito mal recebida por muitos membros da UPF, professores e ex-professores. Fato que existe esse pessoal dentro da UPF trabalhando, dando aula, dentro de sala de aula acontece alguma coisa. Quando acontece, a UPF tem algum departamento que receba o aluno, trate esse problema, resolva com o aluno e com o professor? Olha, muito boa a tua questão. Permite dizer qual é o significado de uma universidade, de uma instituição de ensino superior plural, aberta, que não tem a visão, olha, o certo está aqui, o errado está lá. Quando nós falamos de ideologias, nós temos que ter clareza das coisas. O espaço lá, ele é amplo, no sentido, quem é de esquerda quer se manifestar? Pode se manifestar. Quem é de direita quer se manifestar? Deve se manifestar. Então, o que eu quero dizer é que nós não exercemos nenhum tipo de policiamento ou de cerceamento no campo das ideias.
O que pode eventualmente acontecer é o envolvimento de alguns excessos, tanto de um lado quanto de outro. Eu lembro no primeiro episódio destas palestras do, como é que disseste? EPL, né? Estudantes pela Liberdade. Exatamente, Estudantes pela Liberdade. Que quando o assunto chegou à reitoria, ele chegou de uma forma meio enviesada, no sentido de que, olha, tem um grupo aí que quer fazer uma palestra aqui e tal, e nós não vamos permitir, mas nós quem? O que está acontecendo? Acabamos permitindo, sim, a realização do evento dentro dessa lógica. O espaço é para ser debatido. Nós precisamos ter posições as mais diversas, trabalhar com essa diversidade exatamente para podermos crescer, para que cada um tenha a capacidade de dizer, olha, eu me inclino mais aqui, eu me inclino mais para lá. Eu acho que o certo está aqui, o certo está lá. Nós temos que ouvir os lados. Não é possível, de forma alguma, nós trabalharmos uma linha única. Olha, é só para cá ou só para lá. Não. E aí fica muito evidente, né? Nós tivemos um episódio um pouquinho mais recente que esse que você referiu, que foi os movimentos em relação à presidente Dilma. Se era golpe, não era golpe, se a universidade devia parar ou não devia parar. Tivemos agora, mais recentemente ainda, palestras, palestras fomos nós que provocamos, um movimento do sindicato dos professores, no sentido de fazer uma paralisação da universidade em defesa da reforma, contrária à reforma trabalhista e contrária à reforma previdenciária. Qual foi a minha atitude? Em primeiro lugar, a universidade não é massa de manobra, nem de direita nem de esquerda. A universidade se impõe pelo que ela é. E quando o sindicato nos procurou para nós aderirmos ao movimento paredista, e imagine se naquele momento a universidade tivesse parado, certamente as outras instituições de ensino da cidade também parariam pelo volume de alunos que nós atraímos todos os dias para o nosso campus. Nós entendemos que não era o caso de fazer uma paralisação, porque ali estava sendo discutido uma questão que é de interesse social, mas não é do interesse direto da universidade. Provoquei o sindicato para nós realizarmos não uma paralisação, mas um debate sobre o tema, para esclarecer a população acerca do que está sendo discutido. Por que tem alguém a favor e alguém contra esta reforma? Que é a maneira como nós entendemos que as coisas devem acontecer. Nós não podemos ter ou imaginar uma sociedade bitolada. Eu só penso desse modo. Acho que nós temos que ter os dois lados. E quando se fala de um espaço acadêmico, é um espaço muito rico. Nós não podemos minimizar esse espaço, rotulando ele. Vou pegar aqui os dois polos, né, o de esquerda e o de direita. Gostaria que tivesse na universidade mais debates, tanto de um lado quanto de outro, para que pudéssemos ter uma efervescência em termos de filosofia, em termos de sociologia, em termos de antropologia, ou seja, que essas questões que acabam nos atrapalhando a vida muitas vezes, que são questões do dia a dia, questões sociais, pudessem ser colocadas à população de forma mais clara, que fosse mais fácil de entender. Né? E muitas vezes nós ficamos discutindo A contra B, sem saber por que B é contra A ou A é contra B, sem entender o significado daquela discussão, sem entrar no mérito da questão. Então, acho que nós precisamos, sim, evoluir muito nesse sentido e volto a dizer, imagino que nenhuma universidade ou nenhuma escola
nenhuma instituição de ensino superior vai se negar a promover debates dessa natureza. Se oportunizar para um grupo agora, oportuniza para o outro em outro momento, quem sabe até promovendo um debate em alto nível para discutir questões, né? O que nós não podemos permitir que as questões cheguem nesse espaço completamente distorcidas ou rotuladas, como se tivesse, não, aqui o certo é esse lado e o outro é errado. Por quê? Quer dizer, por quê? A gente brinca quando as crianças ficam questionando os porquês das coisas, né? Mas esse tema é um tema que merece, sim, muitas e muitas interrogações. Nós temos uma visão, eu falo nós generalizando a sociedade, muitas interpretações equivocadas acerca de temas importantes do nosso dia a dia, e que precisam ser bem cuidados.